E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, nós leremos o capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 26. Evangelho segundo João, no capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 26. Eu gostaria de tratar com vocês esse tema, marcas, obrigado, de um verdadeiro adorador. Marcas de um verdadeiro adorador. E você, por favor, fique de pé para que nós possamos ler juntos a palavra de Deus, que está em João, no capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Verso 26. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com vocês. Podeis assentar, meus irmãos? Gostaria de falar desse tema, marcas de um verdadeiro adorador. Muita gente confunde adoração com louvor, com música, com saber cantar. É claro que todo músico cristão, ele é, ou deveria ser pelo menos, um adorador. Mas nem todo adorador precisa necessariamente saber cantar. Eu vejo um esforço indireto, discreto, do meu cunhado em me fazer cantar algum dia, de me fazer passar essa vergonha aqui na frente dos irmãos e tentar cantar um louvor sequer. Ele tenta. De vez em quando a gente ensaia, canta ali e tal, ele fica quieto. A gente tenta ensaiar e cantar um louvor. Mas confesso aos irmãos que cantar não é a minha praia, não é a minha função. E nem por isso eu deixo de adorar a Deus, porque adorar não significa somente ou exclusivamente louvor, canção. Essa semana, ou semana passada, teve uma discussão na internet sobre a questão de uma música de uma banda, uma música chamada Uê, de uma banda Coletivo Candeeiro. Esse louvor, ou essa música, seja lá o que for, gerou muita polêmica, porque pegaram alguns trechos e alguns nomes e toda uma situação em que sugeria, em que lembraria algumas das entidades do culto afro-brasileiro, como Zé e Maria. E aí, coincidentemente ou não, propositadamente ou não, a mulher estava vestida de vermelho, a cantora. Isso deu uma confusão na internet, meus irmãos. Quem acompanhou sabe a confusão, o tempo gasto, gente falando o tempo todo, em tudo quanto é rede social, gente defendendo e gente atacando, gente apoiando, gente criticando. E o que eu entendi sobre essa questão é, primeiro, existem bandas cristãs, ou bandas evangélicas, ou grupos de louvor cristãos, que têm no seu repertório músicas que não são para ser cantadas num culto público.
Eu me lembro de algumas, por exemplo, eu poderia citar várias aqui. Mas existem músicas que estão inseridas, eu já ia falar CD, coisa que nem se fala mais, CD ou numa mídia, de uma banda evangélica, em que a maioria, ou 99% das canções que estão naquela mídia, são canções de louvor e de adoração e deveriam estar, ou podem ser utilizadas no culto, mas uma ou outra canção não fala de Deus, não fala da palavra de Deus e não faz sentido. É muito comum você ver algumas músicas que são cantadas em casamento, que é um elogiando o outro, o marido, a esposa e vice-versa. Essa música, para mim, não faz sentido de cantar num culto público, porque está exaltando o marido, está exaltando a esposa, e às vezes lembra que tem um Deus que está ali no meio do casal. Então, nem toda a música deve ser cantada. Agora, gerou polêmica, não sei se era essa a intenção deste grupo, se era proposital, se não era, mas a igreja tem que ter muito cuidado, e isso é sempre conversado aqui, sobre o que vai se cantar, o que deve ser cantado na igreja, por conta de sabermos se isso é uma música normal, ou é um louvor, ou foi criado para adorar a Deus. Sobre adoração também e louvor, existiram muitos preconceitos ao longo da história da igreja. Por exemplo, o piano, que nós olhamos hoje, nós temos por base o cantor cristão e o piano, talvez o teclado, que é uma bênção, eu amo ouvir músicas do cantor cristão, principalmente no piano e no teclado, já foi alvo de perseguição e de preconceito dentro da igreja. Porque, tirando o órgão, que é aquele instrumento maior, aquele tamanho todo, o piano era utilizado em bares e era utilizado em locais não muito convencionais, prostíbulos, algo do tipo. Então, o piano passou por dificuldade para ser inserido e utilizado dentro da igreja. E na nossa era e na nossa época, o piano já estava aceito. Eu falo isso há 300, 400 anos atrás. Existia o preconceito em relação ao piano. Houve um preconceito também em relação ao violão. E se eu não estiver enganado, eu creio que na década de 60, 70, alguns grupos começaram a utilizar o violão. E esse violão foi aceito e começou a ser tolerado dentro da igreja. A bateria, então, nem se fala. A bateria, acho que se tiver 15, 20 anos que a igreja usa, sem gerar problema, é recente, algo recente. Então, os instrumentos geraram problema, mas o instrumento em si é um acessório para adoração. E tem gente que fica debatendo até hoje qual tipo de instrumento pode ser utilizado na igreja. E a minha visão é essa, que o problema não está no instrumento, no tipo de instrumento. A gente fica preocupado se o instrumento é usado aqui em outro lugar, como já falei para vocês, o piano já foi utilizado em local não próprio e sofria preconceito. Mas sim, se a letra daquela música é uma letra que exalta, que adora a Deus. Essa é a função de um louvor, de uma música dentro da igreja. É interessante que já também houve problemas, e tem muita gente hoje que é defensor dos hinários, como o cantor cristão, harpa cristã e outros hinários, mas os hinários também já sofreram preconceito dentro da igreja, acredite se quiser. Porque nas igrejas cristãs, reformadas, igrejas da Reforma Protestante, era muito comum e apenas tolerado uma expressão que é chamada de salmódia exclusiva, ou seja, só podia ser cantado num culto público salmos, porque estão naturalmente dentro da Bíblia Sagrada. Então, cantores, louvores não eram tolerados. Louvores que eram criados, que não eram salmos, não eram tolerados dentro da igreja. E aí você vai vendo uma evolução, um progresso, e você vai assimilando e aceitando alguns louvores. Recentemente, eu ouvi dizer que na Igreja Presbiteriana no Brasil, que se reúne a cada 5 anos para fazer decisões de cunho nacional, para todas as igrejas do país, um grupo queria voltar e queria proibir louvor na igreja que fosse tocado e cantado apenas o livro de Salmos. Então, eu quero mostrar para vocês nessa noite que não é em si a letra, o instrumento, o adorador. É importante que ele seja cristão, mas a gente nunca sabe ao certo, ao 100% como é a vida do músico, mas o que importa é a intenção da igreja, é a intenção do coração de cantar de forma correta. A marca e as marcas de um verdadeiro adorador, você verá comigo, lendo o texto bíblico, que você deixou a sua Bíblia aberta, com certeza. E diz assim, no verso 20, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus,
dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Então, a primeira marca de um verdadeiro adorador é saber que não há um local exato para adorar, sim a quem adorar. Não há um local exato para adorar, e sim a quem adorar. Se você observar na história de Israel no Antigo Testamento, você verá uma disputa histórica, longa, de longo período, entre os chamados samaritanos e os judeus. Os samaritanos são basicamente as 10 tribos de Israel que ficavam mais ao norte de Israel do ponto de vista geográfico. Os judeus eram aqueles que ficavam nas 2 tribos ao sul de Israel. E até o reinado do rei Salomão era um reino unido. As 12 tribos se comunicavam, apesar de que, naquela época, já havia o desejo do povo do norte e já havia adoração no reino do norte, lá no monte chamado Gerizim. Já havia. Mas quando Salomão constrói o templo dedicado a Deus, o templo de Jerusalém, ele diz, olha, o local correto de adoração é o templo de Salomão que está em Jerusalém. Mas aí houve as investidas militares e o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios no ano 722 a.C. e depois o Reino do Sul foi conquistado pelos babilônios em 587 a.C., 722, 587, e esses 2 povos viraram cativos, servos de outros reis e de outros reinados. E ao ficarem cativos, eles foram para esses lugares e voltaram. E quando voltaram, o Reino do Norte, os samaritanos, foram para a terra e começaram a praticar adoração no Monte Gerizim. Inclusive, se você ler todo o texto de João 4, você verá que Jesus entra em Samaria e está num poço que o próprio Jacó, um patriarca de Israel, construiu. E até hoje nós temos lá na arqueologia o local onde está esse poço. Só que os samaritanos, que tinham uma Torá específica, um Pentateuco específico, um livro só deles, diferenciado, segundo os judeus, na perspectiva dos judeus, eles voltaram desse exílio e começaram a fazer práticas que não agradavam a Deus. Era muito comum você ouvir que em Gerizim eles adoravam a Deus e a Baal e a Será e outros deuses, achando que isso era tudo tranquilo, isso era tudo normal, estava tudo bem. Outra prática que Deus condenava naquele período e naquela situação, e hoje Deus condena de uma certa forma, era o casamento misto entre os povos, que Deus não queria que eles fizessem, por conta da variação cultural, por conta da cultura que a esposa ou o marido trazia e começava a gerar sincretismo religioso dentro de Israel. Mas os samaritanos não se importaram com isso e fizeram esse sincretismo, andaram adorando a outros deuses. Então, depois do exílio, eles constroem um templo em Gerizim, no Reino do Norte, e em oposição ao Reino de Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, diz, olha, esse aqui é o lugar em que Deus diz que nós devemos adorar. Um pouco antes de Jesus vir a este mundo, esse templo foi destruído. E os samaritanos tinham ódio dos judeus, porque foi um homem chamado João Hircano, que estava amando dos judeus, que destruiu esse templo. E eles ficaram brigando, e até a época de Jesus, um pouco à frente, brigavam. É interessante que a briga dos samaritanos e dos judeus era tamanha, apesar de serem praticamente irmãos, serem do povo de Deus, virem da linhagem de Jacó, da linhagem genética de Jacó, de Abraão e de Isaac, aquele povo vivia brigando. É interessante que se você saísse do sul e quisesse ir para Galiléia, onde Jesus queria ir, era necessário ir para as outras cidades laterais da geografia, subir as Decápolis, as 10 cidades de origem grega e voltar, para não passar no território dos samaritanos, porque havia um risco tremendo de você ser apedrejado, assaltado e morto, no caso dos judeus. Então, é um problema sério, porque eles estão o tempo todo dizendo quem é melhor do que o outro. Os judeus, já na Babilônia, aprenderam que viver assim um templo, como o Templo de Salomão, não tinha como. Então criaram as sinagogas e começaram a adorar a Deus em família.
e a conservar a sua fé em família. Começaram a entender que o templo, apesar do sacrifício, a gente podia viver sem um templo, a gente não podia viver sem uma estrutura sacerdotal. E fizeram a chamada sinagoga, que é o protótipo hoje da igreja. E tem muita gente, e tem muita religião, inclusive, que diz, olha, o nosso local sagrado é Meca, o local sagrado é Jerusalém, para adorar. O local sagrado dos cristãos, nem sei se tem, mas se tiver, ou é Roma, ou é Antioquia, como era na época, ou é naquela igreja tal, ou a minha denominação é a denominação certa para se adorar. E tem gente perdendo muito tempo com essas questões. Tem gente perdendo muito tempo. Tem gente se iludindo muito com essas questões e deixando de lado a verdadeira adoração a Deus. É interessante que na confissão de fé, que foi criada no século XVI, chamada Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, no item 6, fala assim, olha, agora sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça. Ele está fazendo uma oposição porque era comum as pessoas fazerem romarias, irem a Roma, dizendo, não, lá eu vou receber a bênção, ou eu vou para Jerusalém, e tem tanto cristão que faz isso, você deve ter visto na internet. Gente que diz assim, agora eu vou batizar no Rio Jordão, como se o Rio Jordão fosse o local que é melhor do que os outros para batizar. E a Bíblia deixa bem claro que a gente precisa de água, a pessoa vai batizar e quem batiza. É simples, o evangelho é simples, a gente que inventa muito, mas não está restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família diariamente e em secreto, estando cada um sozinho. Adoração individual existe também, como também, mais solenemente, em assembleias públicas. Tem muita gente que despreza o sacrifício de Jesus no Calvário. Vou repetir para vocês. Tem muita gente que despreza o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Porque volta e meia precisa de um mediador. Volta e meia precisa de um acessório. Volta e meia precisa de uma outra pessoa para poder chegar até a Deus. Como se por um acaso o sacrifício de Jesus Cristo não fosse suficiente para nos dar a conexão perfeita entre Deus e nós. Se você se considera um verdadeiro adorador, você terá essa marca de reconhecer a Jesus como o centro da adoração. Se Jesus for o centro da adoração, seja você de forma individual ou de forma coletiva, você está adorando a Deus de forma correta. Amém? Mas a marca de um verdadeiro adorador adora o que conhece, não o que não conhece. Parece óbvio, né? Mas diz assim no verso 22, vocês, samaritanos, Jesus falando, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, como eu falei anteriormente, confundiu tudo. Criou uma salada de frutas e chamou aquilo de religião. Desprezou o Deus verdadeiro e entrou em contato com falsos deuses e achou que isso estava tudo bem, era tudo normal. Começou a viver na corrupção da religião e misturaram os ensinos. Se você ler comigo, você pode ler na sua casa depois, 2 Reis, capítulo 17, do verso 32 ao 34, diz assim, eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam entre eles, ou dentre eles, pessoas para que servissem de sacerdotes nos santuários locais. Adoravam o Senhor, e tem muita gente na igreja que, existe até uma expressão, crente Raimundo, né? Um dia na igreja, outro dia no mundo. Então, fica esse tempo todo, variando. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido exilados. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram ao Senhor, nem se comprometem com os estatutos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem denominou Israel.
Então, aquele povo até adorava o Deus verdadeiro. Aquele povo tinha uma noção e conhecia o Deus verdadeiro. Aquele povo, volta e meia, sabe? Lembrava que existia um Deus verdadeiro, mas andava o tempo todo procurando falsos deuses. O Deus de Israel não era suficiente para aquele povo. E para muita gente hoje, não só aqui e fora dessa igreja, e fora da nossa igreja local, tem muita gente que fica procurando falso Deus por aí. Tem muita gente que vive contaminado com os deuses do mundo. Tem muita gente que, quando pode, vai e procura um outro Deus. Eu até entendo, meus irmãos, e aqui eu abro um parêntese, que em alguns casos, quando você tem um problema na família, principalmente de saúde, eu entendo e eu acabo respeitando quando essa pessoa procura tudo que ela pode procurar, por conta do desespero dessa pessoa. Eu entendo e não faço juízo de valor. Creio que é errado, mas eu entendo essa pessoa. Mas tem muita gente que está procurando esses falsos deuses, essas falsas religiões, para ter dinheiro, para obter vantagem, para fazer mal para o próximo. Ou será que não tem crente que faz isso, que deseja mal para o próximo? Que diz crente, eu não sei se é um samaritano, se é um judeu, como está escrito na Bíblia, que procura cultos e procura fazer sacrifícios a outros deuses para poder obter vantagem em cima das outras pessoas. Eu cansei de ouvir relatos de gente que ia a esse lugar, e relatos fiéis, é claro que não vou falar aqui, de gente que está lá, sexta-feira está num culto e domingo está no outro culto. E acha isso normal, acha isso tranquilo, viver na verdadeira religião e na falsa religião. É interessante que eu lembro muito bem de uma professora chamada Teresa Aquil falando para a gente desse conteúdo de Gerizim. Alguns dizem que em Gerizim foi colocado um boi, uma estátua de um boi, uma imagem de um boi ou de um touro, e eles iam lá adorar ao Deus Baal, dentro do templo que eles diziam que adoravam um Deus verdadeiro. Então, o respeito não faltava, ou melhor, não tinha respeito. Adoravam o Deus falso até dentro do templo do Deus verdadeiro, ou que se pensava adorar o Deus verdadeiro. Porque o Baal, naquela época, era a ideia do Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, o Deus do agricultor. Então, alguém ia levar uma oferta para fazer ali, para sacrificar, e pensava, olha, eu estou precisando de chuva, vou pedir ao Baal, então, porque o Baal é do departamento da chuva, então ele vai resolver meu problema. Gente que andava com Deus, dizia que conhecia Deus, que conhecia os mandamentos de Deus, fazia isso. Então, o que Jesus está falando aqui, que o povo samaritano, naquele sentido, se desviaram da fé verdadeira. Então, a fé verdadeira passou pelos judeus, e a salvação veio dos judeus, porque Jesus vem dos judeus, e eles mantiveram a fé verdadeira. Então, esse é o grande problema de um adorador que confunde adoração. Mas o verdadeiro adorador tem essa marca, a marca de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer os mandamentos de Deus, praticar os mandamentos de Deus, e não apenas conhecer. A palavra conhecer dá a ideia de você conhecer e praticar. É claro que pode existir gente até que conheça a palavra de Deus e não pratica por aí. Mas conhecer é se relacionar, é se envolver, é andar com Deus verdadeiro. Então, a marca do verdadeiro adorador é conhecer o Deus verdadeiro e a sua palavra. Mas outra marca de um verdadeiro adorador é que ele adora em espírito e em verdade. Verso 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Verso 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como falei no início, muita gente confundindo a adoração apenas com um momento de louvor. Eu já devo ter falado aqui outras vezes, e eu demorei a entender isso, e a perceber e a praticar isso, mesmo com falhas, mesmo errando, mas entender que a nossa vida adora a Deus. O nosso corpo humano, adora também a Deus. Todas as nossas práticas, sejam elas dentro desse templo, dentro desse culto de domingo à noite, sejam fora do templo, são práticas de adoração a Deus. Você pode ser um crente excepcional aqui dentro da igreja, dentro dos pais, dos irmãos, mas se lá fora você é conhecido como
mal pagador, por exemplo, você está deixando de adorar a Deus. Se você, com seu corpo, bate palmas, canta da melhor forma possível dentro do culto, mas lá fora você utiliza o seu corpo para fazer práticas erradas, você está deixando de adorar a Deus. O conceito de adoração vai muito além do conceito de louvar e de cantar. Ainda bem que eu não sou cantor, então eu posso adorar a Deus sem cantar, sem precisar cantar uma música. Esse é o conceito verdadeiro de um adorador. E tem muita gente aí, se tratando de dentro da igreja, que acha que adorar a Deus é só louvar, é só participar de um culto, é só estar aqui no domingo à noite, no domingo de manhã e quinta-feira, e talvez não se envolver com os trabalhos da igreja e ficar aqui como mero espectador, achando que isso é suficiente para adorar a Deus. Você precisa se envolver com a igreja do Senhor Jesus em todos os seus aspectos. Você precisa estar apto para ensinar e estar apto para ouvir também. Estar apto para participar das atividades da igreja, que você aumenta, você reforça a sua adoração a Deus. Quando essa igreja ela é limpa, é um momento de culto e de adoração a Deus. Quando nós ligamos o som e a multimídia, isso é um momento de culto e de adoração a Deus. Quando os irmãos da recepção, que têm se empenhado a cada momento para receber as pessoas, e os irmãos que ficam no estacionamento, fazem da melhor forma possível, esse momento é um momento de culto e de adoração a Deus. Então, se você nesta noite está aqui, ainda está com dúvidas sobre adoração, saiba que tudo o que você faz é um culto a Deus. Tem gente também que quer ser servido e não quer servir. Quer adorar aqui no culto, mas lá fora não adora a Deus em nenhum momento. Nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado. Esquecermos de adorar a Deus durante a semana. Esquecermos de santificar a nossa vida durante a semana. Esquecermos de viver uma vida que agrada a Deus durante a semana. E ficarmos alheios às armadilhas do mal, do diabo. Nós estamos passando agora um período em que se adora a carne, ou que se libera a carne para fazer o que bem entender. Até um grupo cristão que faz e tolera, e depois passa cinza na cabeça da pessoa na quarta-feira, para dizer assim, agora calma, vamos tentar andar direitinho. Achar que dar liberdade ao corpo humano, ao pecado que está no corpo humano, é algo natural, é algo comum de um cristão, de um servo ou de uma serva de Deus. Mas estão errados. Estão completamente errados. Eu imagino, meus irmãos, eu vou só imaginar aqui, vou suspeitar, não vou afirmar não, a quantidade de gente que se diz cristão, que está participando de todos os eventos do carnaval, bloco de folia, está na Sapucaí, está lá participando dos eventos do carnaval. Quantidade de gente. Eu não estou aqui para ser juiz, para ser um mero julgador. Mas nós sabemos que naquele lugar nós não estaremos adorando a Deus. Ou a pessoa que estiver naquele lugar não estará adorando a Deus. Estará adorando a um falso Deus, a outro Deus. Eu já falei aqui outras vezes sobre falsos deuses e a gente pode listar um monte de falso Deus na nossa vida. Como, por exemplo, o dinheiro. Tem gente que adora o Deus dinheiro. Uma entidade que não existe um altar, ou tem, não sei, algum altar para o dinheiro. Não existe um local de adoração específico, mas a pessoa vive em busca do dinheiro, do crescimento financeiro e de viver às custas do dinheiro. Claro, o dinheiro não é uma maldição, é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. Quando você não coloca o dinheiro na frente da adoração a Deus. Tem gente que coloca o futebol. E agora tem um outro problema também, que são as casas de aposta. Evangélicos estão jogando em casas de aposta. E tem gente que até me pergunta, eu falei, não posso falar se você deve ou não apostar, ou em quem apostar. Você não deve apostar. Se você é cristão, você não deve apostar. Ponto final. Mas coloca aquele jogo de aposta como um falso Deus, como uma distração. Será que você jogando, apostando, você vai estar adorando a Deus? É claro que existem muitos exageros na igreja, muitos excessos, mas existem algumas coisas que nós temos que ter muito cuidado em tolerar ou negociar. Tem muita gente que coloca até a família, tá?
E a gente está o tempo todo falando de família aqui, falando sobre você cuidar bem dos seus. A Bíblia manda você cuidar dos seus próximos, dos seus parentes. Mas tem gente que, às vezes, como uma desculpa, coloca a família num patamar que impede essa pessoa de vir adorar a Deus. Ah, não, porque a minha família em primeiro lugar, então domingo eu vou passear com a minha família e vou deixar de estar em comunhão adorando a Deus. Ah, eu não posso participar desse evento porque eu tenho que estar com a minha família. Mas se você olhar a vida dessa pessoa, ela não está com a família, não. Ela está usando a família como desculpa para poder não adorar a Deus. Ela criou um falso ídolo, um falso Deus, para se distrair da verdadeira adoração. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Primeira pergunta: a sua vida é um culto ao Senhor? Claro, claro. Um culto imperfeito. Estou aqui para ser mero moralista, dizer que eu cultuo a Deus o tempo todo, que eu não peco, que eu não erro. Não estou aqui para ser um falso moralista. Mas você tem procurado fazer da sua vida um culto ao Senhor? Seja nos seus negócios, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente de trabalho, você tem procurado exercer a adoração a Deus nestes lugares? Se sim, glória a Deus. Se não, é momento de você repensar, de você revisar. Outra questão importante aqui, que no verso 19, a mulher samaritana reconhece Jesus como um profeta. É o primeiro status de reconhecimento. E no texto, ela faz uma pergunta, e você verá à frente aqui, eu vou ler à frente, que está no mesmo capítulo 4, está no verso... Eu vou falar do 25 e 26 primeiro, mas depois falarei à frente. Porque reconhecer Jesus como profeta, muitas religiões o reconhecem. O islamismo reconhece, o judaísmo atual reconhece, o espiritismo kardecista reconhece, a Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé reconhece Jesus como profeta. Eles não amaldiçoam Jesus, não, eles reconhecem Jesus como profeta. Mas não é suficiente para se adorar a Jesus. Porque um profeta, a Bíblia fala para não adorar um profeta. E aí, ela começa dizendo que Jesus, afirmando, você é profeta, já tem um primeiro passo. Mas no verso 25 ela diz, olha, eu sei que o Messias vem, ou seja, Jesus não é o Messias vai chegar ainda, que é chamado Cristo. A palavra Messias e Cristo são semelhantes, uma vem do hebraico e outra vem do grego. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus, no verso 26, diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquela mulher entrou em estado de choque. Aquela mulher de um povo rejeitado. Aquela mulher que, segundo o texto, tinha 5 maridos. Ou, em algumas visões mais teológicas, diz até que os maridos eram deuses que ela adorava. Mas, se for o caso, vamos ficar com os maridos aqui mesmo, com a questão dos maridos. Mas aquela mulher sabia das Escrituras, conhecia, entendia sobre o verdadeiro Deus, mesmo ela sendo uma mulher pecadora. Então, no verso 28, ela disse, olha, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham, no verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ele é profeta. Será que ele é ou não o Cristo? Será que ele é ou não o Messias? Será que ele não é aquele que nós, samaritanos, esperávamos, aqueles que os judeus esperam, um homem que é Deus e que é homem, que é o Messias, que é o Deus Todo-Poderoso? Será que ele não é o Messias? Interessante que no capítulo 4, Jesus fala da água da vida, que ela beberia e nunca mais teria sede. A mulher que estava ali ao meio-dia, desprezada pela sociedade, desprezada pelo povo dela, porque era mulher pecadora, estava ali recolhendo água. No verso 28, ela deixa o cântaro, deixa a garrafa d'água dela para lá. Ela não está mais preocupada com água, não. Ela já conheceu o Messias e se tornou uma missionária dentro do povo samaritano, dizendo, olha, eu acho que eu encontrei o Messias que a gente estava procurando. Estamos aqui, no verso 28. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então eu quero fazer uma outra pergunta nesta noite. Você já reconheceu Jesus Cristo como Messias? Você o adora como tal, como Messias, como Salvador, como o Rei da sua vida, aquele que governa a sua vida? Se sim, amém. Se não, tem alguém ainda que não reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ah, eu frequento igreja, eu participo de igreja, quando era criança eu participei de igreja, eu até já batizei, mas batizei talvez numa pressão de se batizar. Mas você, aqui ainda, nesse auditório, tem dúvidas de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Se você tem dúvidas, eu peço que você levante uma das suas mãos. Se você ainda tem dúvidas em relação a quem é Jesus, se Ele é
de fato o Salvador, ou se você tinha dúvidas em relação a isso, mas agora crê em Jesus, eu peço que você levante uma das mãos. Alguém que reconhece nesta noite, de uma forma especial, Jesus como o único e suficiente Salvador? Se você já o reconhece, glória a Deus por isso. Então, se você adora a Deus com excelência, como testemunha, você adora a Deus com excelência, como testemunha, aquela mulher reconheceu o Cristo e já foi falar de Cristo e já não estava mais preocupada com a opinião dos outros e disse: olha, eu quero falar deste homem que mudou a minha história, que deu uma água de beber, saciou a minha sede por conhecer o Deus verdadeiro. Ela conheceu o Deus verdadeiro. Gostaria que você cantasse comigo essa canção, para você reconhecer, e pode louvar, e pode cantar, mesmo você não sendo um bom cantor, como é o meu caso, mas adorar ao Senhor nesta noite, para encerrarmos.